aqui uma breve palavra, um relato sobre o que aconteceu comigo durante o ano passado e que está, por exemplo, me deixando também fora de estar junto do meu povo. E eu quero contar então, em alguns minutos, o que aconteceu. No ano passado, no dia 20 de julho, eu fui acometido de um acidente. Aconteceu que na estrada de Pontal para Cacimbas eu ia realizar um culto às 19 horas lá e aconteceu que às 18h20 um acidente onde um animal, uma vaca, vinha na minha direção e não foi captado, não peguei, não vi, foi um vulto quando apareceu na minha frente e eu caí e acabei quebrando o fêmur em 3 lugares. E por isso eu tenho ficado um bom tempo, tenho estado um bom tempo afastado dos irmãos, mas nesse período todo em que estive afastado, internado, eu passei internado no Hospital Rio Doce, fui uns 3 dias no HGL, depois mais uns 50 dias no Dório Silva. Mas Deus sempre cuidou de mim, Deus sempre ouviu as orações dos irmãos, Deus sempre me fortaleceu, assim como a mim, a família também, os parentes, amigos, sempre tive o cuidado dos irmãos. E recentemente eu estive, agora há pouco, no Hospital Dório Silva, na última sexta-feira, dia 27, estive ali fazendo uma revisão e acontece que eu estarei, possivelmente, se uma ferida que não cicatrizar, retirando a placa, né? Enfim, a palavra dos médicos. Mas está tudo sob controle, Deus tem me dado paz, me dado alegria, porque eu sei que Ele está no comando, eu sei que Ele está na frente de tudo. Eu não estava a meu próprio serviço, eu estava a serviço dele quando aconteceu. Foi algo assim inesperado, onde o animal me pegou de surpresa, sem visão nenhuma do farol, e aconteceu que Deus ele poupou a minha vida. Inclusive os médicos, né, no dia seguinte, no dia 21 de julho, diz: olha, você nasceu de novo, você recebeu um milagre, porque naquela situação que aconteceu com você era para você estar morto agora. Eu louvo a Deus diante dessa situação, porque Deus não me desamparou, Deus cuidou de mim, Deus fez com que eu percebesse, ainda percebo que Ele a cada dia me guia e me consola diante da situação. Quero dizer que é ruim, é tão desagradável para mim, triste, ficar longe dos irmãos, né, do convívio da família de Deus. Às vezes a gente mais pelas redes sociais, mas agora, em nome de Jesus, Ele vai permitir que eu volte a estar com os irmãos, participando dos trabalhos da obra de Deus, com certeza daqui a um tempo. Mas eu quero agora compartilhar um texto breve, quero falar brevemente no capítulo 17 de Mateus, no versículo 5 apenas. É um texto que fala ali da transfiguração de Jesus, onde Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, 3 discípulos mais chegados que ele leva até o monte, chamado Monte da Transfiguração, e ali ele revela-se a Pedro, Tiago e João a sua natureza eterna. E é muito gostoso ver esse texto, mas principalmente quando ouve-se uma voz que sai de uma nuvem e diz sobre Jesus. Mais gostoso ainda é ouvir aquela voz. E o texto fala
em Mateus 17:5 da seguinte forma: enquanto Jesus, né, ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Na verdade, quem estava falando aqui era Pedro que falava, queridos. Pedro falava aqui, o que Pedro falava? Senhor, bom é estarmos aqui. Quer que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés? Enquanto Pedro estava falando isso, uma nuvem surgiu resplandecente e uma voz disse dessa forma, no versículo 5: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouça-no. Percebe que ali surge a voz de Deus Pai e revelando o mundo, especialmente os discípulos de Jesus, que devemos ouvir a Jesus e obedecê-lo. Nós podemos ouvir a Jesus, e quando ouvirmos a Jesus, nós também devemos obedecê-lo. Porque o próprio Pai, aqui nessa transfiguração que Jesus revelou-se aos discípulos, o Pai, ele ordena que o mundo, ele deve ouvir a Jesus, deve obedecer a Jesus. Ouvir a Jesus é compartilhar daquilo que ele é. Ali Jesus se revelou diante de Pedro, Tiago e João da sua natureza eterna. O que ele estava fazendo? Ele chama 2 homens, ele traz a terra, ele traz a presença dos discípulos, 2 homens que já tinham um morrido e outro subiu, foi para o céu, trasladado, né? Elias não chegou a provar a morte física, mas foi levado para o céu vivo. Mas Moisés morreu no monte. Então, mas esses 2 personagens, esses 2 profetas já tinham morrido há muito. Um já tinha morrido há muito tempo e o outro tinha sido trasladado. O próprio Senhor Jesus trouxe até a presença dos discípulos. Está vendo aqui esses que vocês ouviam falar deles? Estão aí. E com isso Jesus demonstra que a sua essência é uma essência eterna e divina. E Jesus revela uma coisa muito interessante aí também. Por isso que o Pai, na voz, diz assim: olha, ouça e obedeça, porque Ele é o Senhor da ressurreição. É Ele que traz a vida àquelas pessoas que já foram. Ele está revelando a vocês um pouquinho só daquilo que vai ser na eternidade. Ele apenas está trazendo só Elias e Moisés. O Moisés e Elias, 2 personagens antigos, ele está trazendo aqui para vocês verem. Vocês precisam ouvi-lo e obedecê-lo. Assim, queridos irmãos, quanto mais nós ouvirmos a Jesus e obedecermos, nós seremos ricamente honrados e glorificados por Deus. Mas antes de tudo, quem é glorificado quando nós fazemos isso é Deus. Nós precisamos glorificar a Deus ouvindo e obedecendo a Jesus. Deus precisa ser honrado e glorificado em minha e sua vida quando nós ouvimos e obedecemos a Jesus. Então fica assim, querido irmão e amigo, ao ouvir a palavra de Jesus, obedeçam, porque obedecer é você agradar o coração de Deus e também estar bem diante do próprio Senhor. O Senhor tem coisas boas para nos dar quando nós somos obedientes. Aquele que obedece, com certeza, será abençoado por Deus. A palavra de Deus diz que aquele que mantém rebelde, ele costuma ter a ira de Deus sobre ele.
Manter-se rebelde a Deus é ter a ira de Deus sobre ele. E a ira de Deus sobre uma pessoa é o juízo, a punição. Mas creia em Jesus, obedeça a Jesus e com certeza serás feliz. Que Deus nos abençoe a ponto de nós ouvirmos a Jesus e também obedecer. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor cuida de mim, cuidou da minha família, tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos irmãos. Peça a bênção do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. E aí? Pediu um testemunho, eu não sei quanto tempo deu aí.